Ele transcende a propaganda, se tornou uma força cultural no país. Nizam Guanais é mais do que um publicitário brilhante. Ele é um contador de histórias que ajuda a moldar marcas, mercados e mentalidades. É alguém que enxerga o Brasil com a coragem de quem acredita e luta pelo que esse país pode ser. Empreendedor, estrategista, pensador inquieto, Nizam tem a rara combinação de visão, sensibilidade e ousadia que transformou sua trajetória em uma referência mundial. E, ao mesmo tempo, segue sendo um provocador, daqueles que sacodem, inspiram e despertam. Nizam, é mesmo um prazer gigantesco ter você sentado aqui do meu lado. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estou muito feliz. É uma honra para mim estar aqui falando com você. Obrigada. Nizam, você sempre diz que a publicidade é entender pessoas. Eu queria que você começasse me explicando, na sua opinião, quais foram as principais mudanças das pessoas ao longo dessas décadas todas em que você é publicitário. Olha, o que acontece é que algumas mudanças têm a ver com os fatores externos, tá certo? Então, eu quando comecei, o Brasil era um país mais fechado, né? Hoje não tem como um país ser fechado, ele pode até ser fechado por leis e tal, mas ele não tem como ser fechado porque o mundo entra pelo digital. Então, o repertório se amplia, as paranoias se ampliam. Então, mudou radicalmente via tecnologia, mudou radicalmente porque a agricultura brasileira é global. Uma série de coisas que o Brasil tem se expandem pelo mundo, tá? E tudo isso, e hoje nós temos uma cultura, queira ou não, para o bem ou para o mal, uma cultura digital. Então essas transformações todas unidas fizeram um Brasil diferente do Brasil que eu surgi para o bem e para o mal, né? E aí, quando você fala pro bem e pro mal, o que seria esse bem e o que seria esse mal nessas mudanças? O bem é você ter toda a informação do mundo, as coisas benéficas que a globalização traz. O mal é o fato de, e eu reclamo muito isso da publicidade brasileira, é a gente perder a brasilidade, tá? Você vê agora o Brasil está dando um banho no mundo, nas artes, no cinema e tal. Por quê? Porque ele é profundamente brasileiro, entendeu? Então a propaganda brasileira tem o desafio de voltar a ser brasileira. Ela é excessivamente espelhada em Cannes, e eu vou te explicar tecnicamente. Existe o vasilhame de vidro da cerveja e a latinha. A latinha é global, agora vasilhame é brasileiro. Então acho que a gente precisa voltar a ser vasilhame. Ótimo isso. Do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional, quais foram os momentos da sua carreira que te redefiniram? Isso. Primeiro, ter vindo para São Paulo. Todo mundo me pergunta, Isa, qual é a melhor ideia que você já teve? Ter vindo para São Paulo. Eu concordo com você plenamente. Eu sou carioca, eu moro aqui há 20 anos e foi uma transformação. Então, ter vindo para São Paulo, porque senão eu teria ficado em Salvador, que eu amo, com todo o meu talento, só que lá não tem mercado. Então, a primeira coisa foi isso. Em que ano que você veio para São Paulo? Eu vim em 1987, por aí, tá? Então, isso foi a primeira mudança. A segunda mudança foi ter trabalhado com o Washington Oliveto. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu trabalhei com o Washington Oliveto, eu trabalhei na DPZ, eu trabalhei com a Duda Mendonça, né? Comecei lá. Sim. Tá? Depois eu trabalhei com Geraldo Walter em marketing político. Então, eu fui numa sucessão de mestres. Quer dizer, eu tinha que ser muito incompetente se eu não tivesse voado com esses tutores, tá certo? Aí, o que é que eu trouxe a DM9 para São Paulo, Cris. Pensa bem, porque começa a trazer uma agência na Bahia e transformá-la em nacional. Que DM9 poucas pessoas sabem, mas é Duda Mendonça mais 9. Exatamente. Duda Mendonça, né? Mais 9 seria o quê? Mais 9 funcionários. Não. Ele botou porque era diferente do D. É uma explicação aí meio esotérica. Tá bom. Tá? Eu trouxe para São Paulo. Fui ao mercado de capitais, tá? Na época o Banco Icatu, hoje o Icatu é uma holding,
e o mercado de capitais com a família Almeida Braga. Então, isso foi um movimento inédito, né, naquela época, movimento de empresário. Quando chegou, sei lá, 10 anos depois que eu já tinha feito tudo, tá? Aí tá falando o quê? Anos 90, anos 2000? Eu vendi a DM9, o controle dela, em 1997. Tá? Por um negócio que foi noticiado pelo New York Times, na capa, porque foi um dos maiores negócios daquela época. Saí, fui fundar o IG, né? Que foi muito importante para mim, porque me abriu a compreensão de tudo que é digital. Foi quando você mergulhou nesse universo? No digital, tá? Depois eu cumpri porque eu tinha um período que eu não podia trabalhar. Quarentena. É uma quarentena, aí de 3 anos, tá? Aí voltei e falei, não, agora eu vou começar uma agência boutique, que é o princípio da África, e através dela eu vou fazer uma holding, tá? Que começou como Bossa Nova. Começou como Bossa Nova. Depois virou África. Isso, África, tá? Então a África ficou, e eu comecei a crescer e fazer um grupo, né? Que inclusive virou um Harvard Business Case. Tá? Que haja maior do que você é. Act bigger than you are. Então é um caso de Harvard. E aí a gente foi crescendo, até que num determinado momento eu falei, olha, agora está na hora de dar um outro pulo, né? Vendi e muito bem. E que ano foi isso? Em 2015. Tá? Tem 10 anos. A gente chegou, porque o problema é que a gente foi machucado pelo câmbio, mas a gente chegou a ser o 18º grupo global, tá? Impressionante. Só que houve um determinado momento que eu já não estava, eu estava muito gastando meu tempo, não na coisa que eu amo, que é criar, mas muito em atendimento, em negócio. Isso é bom, mas não me realiza. Então eu falei, não, agora não é mais o mundo das grandes estruturas. Antigamente era como Davi enfrentava Golias. Hoje é como Golias enfrenta o Davi. O poder das estruturas pequenas, exponenciais e tal. E assim surgiu a N10. O que você considera o seu maior legado até esse momento e o que ainda falta para você construir? Eu acho que, eu sempre falo que os 2 maiores publicitários brasileiros são Washington Oliveto e Marcelo Serpa, tá? São os 2 maiores publicitários da minha visão. Mas o que eu acho é que além de ser... Por que você não se coloca nisso? Porque eu acho que eles... São maiores que você? Eu acho que sim. Mas eu tenho uma outra dimensão que é o criativo empreendedor. Tá? Então, eu sou formado em administração. Depois eu ainda fiz o OPM em Harvard. Então, eu sempre tive focado, eu amo a propaganda é a alma do negócio e também o negócio da alma, mas ela é um negócio, tá? Então, eu sempre estive olhando essa dimensão e eu acho que eu contribuí muito. Tanto que hoje eu ando pelo mercado e todo mundo fala, eu trabalhei para você, eu trabalhei para você, eu trabalhei para você. Gerei riqueza. Essa semana eu estive com algumas pessoas que já trabalharam para você. Entendeu? E eu acho que eu gerei muito valor, eu acho que tornei muitas pessoas a construírem seus patrimônios, meus sócios. Então, eu acho que é o criador, empreendedor e homem de negócio. O que falta? Há muita coisa. Estamos apenas começando, entendeu? Por quê? Porque uma das coisas que eu acho, eu nunca uso isso, mas uma contribuição hoje que eu dou ao mercado, eu sou a prova viva contra o etarismo, entendeu? É uma bobagem, entendeu? Eu quero, como Gilberto Gil e Caetano... Você está com quantos anos, Nizam? Eu estou com 67. Os caras estão com 85, 86, já aí mandando ver. Fazendo show de 2 horas. Nossa Senhora, me cansa ver o que Caetano e Gilberto Gil fazem num dia, entendeu? Então, não. Eu estou começando, modéstia à parte, eu acho que a N10 é a maior revolução que eu já fiz. Por quê?
porque ela é completamente diferente de um modelo. A DM9 era uma agência, tá? Baiana. A DM9 aqui era uma agência brasileira e internacional. O ABC era o grupo, mas todos eles eram, digamos assim, expansões de conceito de um modelo. A N10 não, ela é completamente revolucionária, porque ela é você no papel de estrategista, entendeu? É como se, isso, inclusive, é muito natural no futebol. A O N10. cara joga Aham. e depois ele vira técnico, porque ele fica olhando as coisas de fora. E você se imagina assim, nesse papel hoje? Hoje, Hoje você é o técnico. eu sou o técnico. Qual foi o ano que você criou a N-Ideias? Eu criei a N-Ideias em 2000, começou em 2018, um ano antes da pandemia, né? E comecei a perceber que era num mundo muito fracionado, com tantas possibilidades, se você não tiver estratégia de marketing e comunicação, nenhuma verba é bastante, toda verba é pouco, mas se você tiver estratégia, verbas pequenas podem ser enormes. E essa é a revolução que você traz na N-Ideias, Ela na sua opinião? Ela é assim, ela aponta para o futuro. Eu montei a N10 depois que eu li um livro chamado Organizações Exponenciais. É como são as pequenas estruturas. Pode olhar, todos esses caras imensos que cresceram pelo mundo começaram com estruturas muito pequenas, tá? Porque você não tem peso. Você é leve, você pode dizer sim ao sim, né, ao grande anunciante, às marcas inspiradoras, e não aquele cara que entra numa churrascaria, só que ele é vegetariano. Eu falo, mas você está entrando no lugar errado, entendeu? Uhum. Então, você, para voar e poder dizer não ao mau negócio e sim àquele cara que é bacana, você não pode ter custo. Você é um mestre em narrativas. Como criar uma narrativa que de fato mude comportamentos? Na realidade, as agências fazem storytelling, eu faço story doing. Eu construo, junto com toda a potencialidade do cliente, a gente vai sendo, por isso que eu não sou uma consultoria só, eu sou uma fazedoria. Eu ajudo o cliente, claro que no storytelling, mas sobretudo em construir a história dele, entende? Se você olhar o Ralph Lauren, ele construiu a história dele. É o homem que construiu um passado para a América, tá? O Valentino, a mulher bonita. A Chanel, a mulher moderna, entendeu? Então, esses caras são fazedores de história. E no mundo inteiro, entendeu? O Pininfarina de um lado, o Mr. Mercedes do outro, Uhum. Ferrari do outro. Então, isso eu acho que é uma coisa que me anima muito, é ajudar não só o cliente a contar a história, mas ajudar ele a fazer uma história. E assim como você me disse agora, o Valentino criou a mulher bonita. Chanel, a mulher moderna. Qual seria a sua marca? Assim, como você define Nizam Guanais em uma frase ou uma expressão? Marcas UAU. Quem deu isso foi minha mulher. Ela disse, só pegue cliente UAU. Ou seja, é aquele cliente, sabe, que ele faz a diferença no país. E não necessariamente é um cliente grande. Não. Você é uma marca grande. Não. Às vezes a empresa é enorme e a marca não é. Eu ajudo ele a equalizar, tá certo? Mas eu encontro um jeito. Recentemente virou meu cliente um cara que me contou como ele era e tal. E Nizam, como é que você acha que eu devo me comunicar? Ele falou, você não deve se comunicar. Você deve ficar calado. E eu vou organizar a sua maneira de se comunicar sem falar. Entendeu? E isso, Cris. E a pessoa recebe bem? Hein? A pessoa recebe Ela fica olhando bem. assim para mim, aí eu começo a explicar para ele. Eu sempre falei que é preciso ter muita disciplina para ter o silêncio do Safra.
O José Safra adorava essa história, entendeu? Porque no mundo de hoje, Cristian, para você ficar calado, você tem que ter muita disciplina. Com certeza. E muita consistência, entendeu? E aí, às vezes, você se comunica com a arquitetura, com a arquitetura da sua sede, você se comunica com coisas da área social, você se comunica transformando seu silêncio numa característica positiva para você, entendeu? Então, nós criamos produtos para os clientes. A JHSF, por exemplo, tinha uma área na Fazenda Boa Vista que era que era ótima de localização, mas ela ficava longe da primeira parte do empreendimento, que é um empreendimento da área espetacular. Não tenho o que dizer. E aí eu falei, olha, isso aqui nós vamos vender se a gente também deslocar um pouco. Isso aqui tem que ser um lugar que não fica longe da entrada. Esse lugar é um lugar onde eu vou fazer as pessoas se deslocarem, porque ele vai ser um lugar hypado. E construímos juntos o parque de esportes, com uma área de triatlon privada que não se tem. Então, o que acontece? Rejuvenesceu a área. Hoje, as pessoas, ele é um centro de um grupo de pessoas. Então, cuidar de ajudar a criar produtos para os clientes, ajudar a ele fazer histórias dele, né? Ajudar ele... Porque não basta ser melhor que os outros, você tem que ser diferente, tá? Porque se você tentar só ser melhor que os outros, você vai cair numa guerra de preço, tá? Então, essa é como vocês estão em diferenciação. O negócio de vocês é negócios. Então, ele é alguém que é bastante diferenciado, porque ele é focado numa coisa. Então, acho que você tem que descobrir qual é o seu quadrado, entendeu? Aproveitando que você falou de disciplina, como é que disciplina e criatividade se equilibram, convivem bem? Você é uma pessoa super disciplinada, mas você não era. Sim, mas... Como é que foi essa transição? E é impressionante. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você falando da sua disciplina. Eu fiquei muito impressionada. Eu sou uma pessoa disciplinada, sou organizada, mas não chego nem aos seus pés. Diante do que você me descreveu aqui, que você organiza o seu ano que vem inteiro já. Então, como equilibrar isso? Muita gente acha que é impossível, que para ser criativo não dá para ter disciplina. Eu discordo, e tenho certeza que você também. Como você consegue? Olha, veja bem, não existem todo tipo de disciplina, né? O Caetano, por exemplo, é um artista noturno, mas há uma disciplina ali, ele trabalha mais tarde, né? Então, algumas das pessoas mais criativas do mundo, elas parecem não ter disciplina, mas elas têm, tá? Para mim, o maior arquiteto do mundo é o Norman Foster. Norman Foster tem mais de 85 anos, mas ele faz maratona de esqui, ele pilota carros loucamente, enfim, ele é um cara que tem toda uma disciplina orientada, porque você não consegue, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu sou uma pessoa metódica, tá? Eu acordo às 5 horas da manhã. Mas sempre foi assim? Não. 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 Você aprendeu? Não, porque a minha geração de criativos achava que o bacana, que o tudo era não ter disciplina. Ir à noite, Isso. trabalhando, então, você vê o Marcelo Serpa, é um cara extremamente disciplinado. Entendeu? Se eu tivesse ouvido alguns conselhos dele, eu teria havido por quê? Porque ele é surfista, porque ele é atleta, porque ele fez análise, coisa que ele me orientou e eu devia ter escrito. Então, agora você faz. Faço. Então, eu acordo, eu rezo 1 hora, todos os dias eu rezo, eu leio a Bíblia, enfim. Mas você sempre foi religioso assim? Sempre. Mas num determinado momento da minha vida, o dinheiro meio que me enlouqueceu, entendeu? E aí, o dinheiro, ele era maravilhoso, mas desde que você seja dono dele, ele não pode ser dono de você, entendeu? E aí você sai do eixo. Mas quando você fala que ele te enlouqueceu, o que isso quer dizer exatamente? É você viver só para ele, é você pensar dentro da lógica dele, é você achar que toda a sua energia tem que só estar voltada para o trabalho, entendeu? E isso acaba pesando. Entendeu? E aí, o que é que hoje eu acho que é
esse balanço, a Donata é muito organizada também, Isso te ajudou muito. muito. Então, eu trabalho, depois eu chego no trabalho a uma determinada hora, né? Claro que eu tenho cintura, né? Eu sou voltado para clientes. O cliente me liga às 8h37, eu respondo às 8h38. Mas eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para ouvir música, eu tenho tempo para ler. Eu tenho o nosso quarto, meu da Donata, e eu tenho um quarto de leitura, e eu leio vorazmente. E tirando literatura, sabe o que eu faço, Cris? Eu leio os 3 ou 4 capítulos do início do livro e o final, tá? Porque eu aprendi, e tenho apps tipo Blinkist que eles resumem, Sim. entendeu? Então, você se disciplinando tem tempo para tudo. Tá? E, inclusive, a disciplina acaba ajudando na criatividade, exatamente porque você ganha tempo? Veja, é que a gente tem que entender o que é disciplina, entendeu? O que é disciplina? Por exemplo, Aristóteles. Aristóteles saía para andar. E ele trazia com os discípulos, entendeu? Então, cada criador, ele tem um caminho, né? O Jorge Amado falou assim para mim: eu me recuso a ter conversa inteligente depois das 3 da tarde. Entendeu? Então, todos nós temos um método. Por exemplo, quando eu quero criar, eu trabalho de manhã, porque você tem mais energia. As coisas que não são tanto criativas, eu faço à tarde. Você tá? dorme cedo? Eu durmo muito cedo. Agora... O que é muito cedo? 9 horas, 9h30, entendeu? Muito cedo. Porque lembre-se que eu tenho que acordar. E acorda muito cedo. Isso, entendeu? Então... Você se preocupa com sono também? Sono. Não tenho dúvida. Sono, meditação, vida espiritual, seja o que for. Amigos. Agora eu estou ajustando um pouco, porque eu estava virando um bicho do mato, entendeu? Então eu comecei a ler um livro... Saúde social. Saúde social, entendeu? Então agora eu estou ajustando um pouco para também estar mais atento, ser mais sociável, entendeu? Quando você olha para trás, existe alguma campanha ou algumas especificamente que você fala: nossa, uau, fui eu que fiz isso? O Plano Real. O Plano Real. Porque pensa, você pode contar todo mundo aqui do lado. Olha, você conhece essa campanha, você conhece aquela, mas qual foi a campanha que teve um impacto no seu país? Explicar o Plano Real. Falar para o presidente Fernando Henrique o seguinte: olha, presidente, o senhor tem que ir no Silvio Santos, para o Silvio Santos explicar à população o que é o Plano Real. Então, esses momentos da minha vida em coisas que transcendem o país. Essa é uma dimensão minha que, imodestamente, eu digo que eu fiz a diferença. Nas outras coisas em que eu usei a publicidade em benefício do país, da comunidade. Agora mesmo, eu vou ser professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Você gosta de dar aula? Não, é a primeira vez que eu faço isso. Vai me responder esse mais na frente. Depois que começar. Não, mas o que eu quero dizer eu acho que tem uma hora, né, que os americanos falam learn, earn, serve. Então, né, você ganha, learn... Você aprende, earn, ganha e devolve. Isso. Entendeu? Hoje no mundo essas coisas são meio juntas, mas você tem que devolver à sociedade. E isso, para mim, sempre foi uma obsessão. Eu sempre digo que o meu maior cliente é o Brasil. E ele é o único que não me paga. Mas ele é meu cliente favorito. Tem uma frase, que é uma frase antiga, que a gente ouve há muitas e muitas décadas, mas que antes da gente começar a conversar, você falou essa frase de novo, eu quero que você explique. Você diz, o
o Brasil é o país do futuro. É. Mas por quê? Porque o futuro chegou na gente. Exatamente. Então explica isso. Eu tenho certeza absoluta. Veja, quando você num país tão despolarizado, hoje eu saio pela tangente, né? Porque senão você fica ouvindo na própria mesa lá de casa absurdos de todos os lados. Em todas as famílias. Exatamente, absurdos. Então mas agora é claríssimo, né? Quem é um país que está bem posicionado para tudo que o mundo tem? Minerais críticos, raros, né? Água, vento, como é que se diz? Agricultura, né? É um negócio absurdo. E você vai ver cada vez mais. É só você prestar atenção nos investimentos, nas empresas. Então, eu leio o jornal buscando oportunidades, entendeu? Ou vendo oportunidades. E eu sinto isso. Claro, na hora que eu falar isso, vai ter um monte de gente, ou de um lado exagerando, e outro lado brigando. Eu não quero saber disso. A minha vida inteira eu tive nariz bom de faro para as coisas. Então, pode escrever. Não, isso está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. Olha o cinema nacional agora, né? Posicionando o Brasil de clareza no mundo. Então, não tem nada de político aqui, né? A cultura, ele é soft power, ele vende o país. Os americanos entenderam isso muito bem, né? Muito bem. Você vê a Coca-Cola. A Coca-Cola se espalhou pelo mundo acompanhando as tropas americanas, né? Tá certo? O jeans, a camiseta branca, tudo isso foi definindo os Estados Unidos da gente. Sim. Então, eu posso escrever, tá? Quando me perguntarem, aos que querem ouvir, eu vou explicar. Aos que não querem ouvir, eu vou mudar de assunto, entendeu? Então... Aqui a gente sempre vai querer ouvir, tá? Não. Você sabe que é um fanático, né? O fanático é um cara que não muda de opinião nem de assunto. E eu fujo deles, entendeu? Sim. E eu tenho... Pode escrever, Cris. O futuro caminhou para o Brasil. O Brasil é o país do futuro hoje. E pelos fatores geopolíticos do mundo, pelos fatores do que é... Não dá... Veja, é só você googar. Eu faço tudo para o ChatGPT. Eu faço mapa astral, ele me aconselha quando eu estou triste. Eu falo assim, eu googlei, né? Eu fiz um ChatGPT e perguntei a eles, é possível fazer celular sem minério? Não. É possível fazer... Então, todas as coisas que a gente ama, tudo isso aqui, é impossível fazer sem as coisas que o Brasil tem. Como é que as marcas podem e devem se posicionar num país que é tão diverso quanto o nosso? Nós temos muitas desigualdades, mas ao mesmo tempo somos muito potentes. Como se posicionar nisso? Olha, o cientista político Felipe Nunes fez uma pesquisa sobre o Brasil no espelho, tá? Ele lançou um livro sobre isso, inclusive. Eu tenho sorte grande, porque eu nasci numa família humilde. Eu nasci numa casa, Largo do Carmo, número 4. Minha casa não tinha nem forro, chão de cimento, não tinha água quente, você tinha que aquecer no fogo. Meu avô era um líder sindical do Partido Comunista, ficou preso várias vezes. Minha mãe também comunista, nós tivemos que sair do Brasil porque ia ser presa, tá? Nesse ambiente que eu nasci, você tem naturalmente a compreensão do povo. É por isso que hoje muitos dos seus entrevistados vieram de famílias humildes. Olha, o cara que não tinha nada fez aquilo. Olha, o cara que não tinha nada fez aquilo. Porque entende mais o povo? O povo. E é por isso, a Bahia, Salvador é uma mistura, né? Essa mistura, ela favorece a criatividade.
Por isso a gente vê um talento de criatividade. Talento de criatividade, não só na Bahia, né? Mas você vê. Mas é que publicitário é uma coisa impressionante. Sim, mas. Atores também. Atores. Ó, Wagner Moura. Sim. Você sabe que nós baianos tentamos ser modestos, mas nós não encontramos argumentos. Não nasce estreia, né? Não é Entendeu? Isso? Baiano então, não nasce estreia. Exato. Então, ele é uma força criativa, né? É uma força criativa. Então, essa coisa, eu escrevi essa semana um texto dizendo, eu sou brega. Eu sempre quis ser a Janete Claire. Eu sempre quis ser... Se você olhar as principais músicas do país hoje, é sertanejo, funk. E nós vivemos numa bolha em São Paulo. E eu me recuso a ficar só dentro dessa bolha, sabe? Eu vou atrás, eu tenho natureza, eu tenho paixão pela diversidade. Eu gosto muito de ficar na Bahia, em Trancoso, eu gosto muito de ficar. Você fala com o povo. A Gisele Bündchen, uma vez, porque ela é amiga do meu irmão, ela me pediu a meu irmão para ficar numa casa que eu tinha em Trancoso. E ela gostou tanto que depois ela trouxe o namorado, que por acaso era o Leonardo DiCaprio. E o povo da Bahia contou da seguinte forma: Gisele esteve aqui com um gordinho. Então, o povo ouve o povo. As melhores ideias vêm do povo, elas vêm da sua mãe, da sua tia, sabe? Eu, por exemplo, meu treinador, o que ele me dá de ideia, eu pergunto a eles, e o povo, ele é certeiro, entendeu? Então, os maiores publicitários vieram do povo, os artistas, os empresários disruptivos, o cara que não tinha nenhuma condição e ele teve que encontrar um caminho onde não havia caminho. Já começa uma criatividade lá de trás para ele poder encontrar esse caminho. É lógico. Se você pudesse fazer um rebranding do Brasil, qual seria a nova narrativa para o nosso país? País de oportunidade. O Brasil, país do futuro, hoje. Pode acreditar no... Você quer ver? Com todas as coisas que a gente tem, dificuldade de lei, de coisas trabalhistas e tal, você pergunta, você vai entrevistar, você vai lembrar de mim. Todos os CEOs de multinacionais, eles falam assim, nós somos a terceira empresa, mercado global. Sim. O quarto, não é? Com todas as dificuldades. O peso do Brasil, mas CEOs de multinacionais aqui no Brasil... Pode perguntar. É isso aí que você disse. Com um câmbio, né, que desvaloriza. Desfavorável. Com leis trabalhistas que são complicadas, que podiam ser modernizadas. Mas aí também o tamanho do país, o tamanho da população ajuda. Exato, mas tudo isso junto, né? É um país, assim, muito interessante, construtor de histórias, né? Olha o tamanho da agricultura brasileira no mundo. Então, olha o tamanho das empresas digitais construídas no Brasil, né? Então, é um país que tem um potencial enorme, só que agora as condições, entendeu? O vento bateu para a gente de uma maneira impressionante. Você fala muito dessa questão digital. Então, no meio de uma transformação digital que a gente está vivendo, o que continua sendo profundamente humano nas criações publicitárias? Não, eu acho que, veja, nós temos que trabalhar com dados, né? Concordo com você. Mas não pode transformar dados em chatice. Sim. Entende? Então, dados por si só, eles não vão para lugar nenhum. Agora, comunicação com dados, sem dados, também não vai para lugar nenhum. Então, o Felipe Nunes diz, Nizam, você é o único gênio científico, porque eu gosto de dados. Gênio Você trabalha muito em cima de dados das suas criações. Dados. Tá. Gênio é uma palavra que eu não gosto, sabe por quê? Porque todo cara fala assim, você é um gênio, você está me desmerecendo. Porque gênio é um cara, é mérito de Deus. Eu sou um ralador, entendeu? Eu nasci num lugar muito humilde, eu tive que vir, e acreditando e tal, e tenho uma veia empreendedora. Então, aos 62 anos, eu comecei uma empresa nova,
tá? Que está revolucionando o mercado de um jeito completamente diferente, né? Eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo e todas são PJ, eles têm as próprias empresas deles. Então eu montei um jeito diferente e se você olhar, todas as grandes estruturas do mundo começaram muito pequenas e hoje, se você comparar em termos de força de trabalho, elas são bem enxutas dentro da organização dela, né? Então, é isso que eu acho que é desafiador, é você pensar diferente, entendeu? Qual é o erro mais comum que as marcas cometem quando eles querem falar com essa nova geração, com a geração Z? É muito difícil falar com essa geração nova? Não, veja bem, a gente tem que tomar cuidado com a geração Z, porque a gente tem que entender que ela muda, tá? Então o sujeito entra num banco digital, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele já procura outro tipo de banco. Ele começa com um determinado tipo de carro, aí ele casa. Então, não é uma capitania hereditária, ponto um. A outra coisa, não pode mimar a geração Z. Não pode. Quem tem filho sabe disso, entendeu? Tem que construir valor. Eu acho muito... É uma armadilha a marca querer ficar a eles, porque você vira o tiozão, entendeu? Então, eu acho que você tem que ser você. Claro que você tem que entender novas formas de comunicar, mas é você ser você. Porque senão você vai ficar uma coisa é uma coisa, sabe quando a pessoa faz excessivamente plástica no rosto Uhum. e que vira uma outra coisa? Não, você tem que ser você. Sim. A sua forma E de aí, autenticidade. É. Você está falando de autenticidade. Autenticidade e não ficar sacrificando preço, esse cara vai ter que entender. Veja bem, estratégia também é o cliente que você não quer, é a coisa que você não faz. O Steve Jobs, ele tinha uma frase maravilhosa, ele falou, boa ideia, mas não vou fazer. Entendeu? Uhum. Então, posicionamento é o que você não faz, tá? Nós estamos dentro de um lugar que é o quê? Notícia de negócio. Sim. Não cobre crime, não cobre política. Isso está certo ou errado? Não, isso é um posicionamento. Então você entrou no mar azul. Por quê? Porque você tem o seu jeito de ser. O que diferencia um líder que apenas entrega resultado para um líder que deixa uma marca? Eu estou falando em relação à publicidade. Não, eu Em acho... relação a tudo também. É, Existem líderes que só entregam, existem líderes que deixam marcas. essa história de criar só resultado, um dia isso vai deixar de dar resultado. Né? Boa frase. Porque na hora que você constrói uma marca, você gera valor. Né? Coca-Cola não é um refrigerante, Coca-Cola é Coca-Cola. Jeans não é uma calça, jeans é jeans. Entende? Então você tem que construir algo que lhe diferencie de maneira muito forte. Por exemplo, com a N-Ideias, eu deixei de viver tanto o universo da publicidade, tá? Por quê? Porque não é mais o meu aquário, entende? Então, você tem que entender as coisas que você não faz. O cliente que você não quer, o ambiente que você não anda, a interlocução, o jeito, o nome. Por exemplo, na nossa empresa ninguém fala a conta. Não, nós somos o cliente. Tá. Atendimento, não, o cara é de negócios. Enfim, você tem que se definir e ser disciplinado. Posicionamento é disciplina. Qual é o papel, a importância hoje do papel social de uma marca? Toda marca tem que se posicionar? Ou ainda existe um espaço para neutralidade, na sua opinião? Não, veja, eu acho que a marca deve se posicionar em valores, em iniciativas, em cultura, em fazer diferença para o país, né? Qualquer país, tá? Mas você não vê a Apple, né, sendo excessivamente ativista. Agora, tem marcas cujo o core dela tem que ser ativista. Então, você pega, por exemplo, Patagônia. Ela era uma marca ativista porque está dentro do core dela, tá? Então,
Tem que ser uma coisa natural em você. E eu posso falar isso porque eu trabalho para um grupo de comunicação e eu peço que eles me paguem em páginas de jornal. Para quê? Para eu dar para as minhas iniciativas sociais. Mas isso é natural em mim, entendeu? Então, a marca não pode ser uma legião. Ela não pode ser mal dublada, sabe? Quando ela fala por um lado e o som vem para o outro. Sim. Ela tem que ser o que é natural dela. E se aquilo não for um entrave dela com o consumidor. Então, eu digo, a empresa pode ser ativista. A marca precisa tomar cuidado com esse tipo de decisão. Você teve mudanças pessoais muito profundas nos últimos anos. O que essa transformação do Nizam pessoa ensinou o Nizam gestor, empreendedor? Olha, se eu não tivesse mudado, eu não estava aqui. Eu fiz uma bariátrica e fiquei alcoólatra. As pessoas, normalmente, elas não gostam de falar dessas dificuldades. Mas tem que falar. Eu acho que esse é um papel meu. Eu concordo tá? com você. Então, tanto é a pessoa pensar se tem que fazer uma bariátrica, que é perigosíssimo, tá? Você troca a compulsão por outra, ok? Então, só que eu bati na lona. Chegou uma hora que o Roberto Calil, que é meu médico, ele disse uma coisa muito incentivadora. Ele falou, você vai morrer. Você está fumando demais, bebendo demais, trabalhando demais, tomando remédio, dormir demais. E ali me virou uma chave e ele me apresentou para o psiquiatra Arthur Guerra, tá? E eu disse, Arthur fala o seguinte, olha, o cara vai lá, depois do nosso livro, e ele fala assim, eu quero fazer o tratamento do Nizam. Porque em 3, 4 meses eu quero ficar bom. O cara falou, não, você não está entendendo. O cara levou, sei lá, 6, 7, 10 anos para uma transformação, entendeu? E tem que continuar sempre, a vida inteira. Sempre, pro resto da vida. sempre. Então, porque senão é muito difícil, né, você ser um bom CEO se você não tratar da sua cabeça, da sua inteligência emocional. E eu levei isso muito fortemente e falo muito sobre alcoolismo, sobre vício de remédios e tal, porque esse é o tipo da coisa que as pessoas não gostam de abordar. E isso é muito importante e por isso o nosso livro Você Aguenta Ser Feliz. Eu acho que nesse próximo ano que vem nós vamos fazer ele numa versão maior, com o testemunho das pessoas, o que elas falaram. Uma menina, eu tenho 15 anos, esse negócio me ajudou, porque eu estava na minha 2ª tentativa de suicídio. Isso é muito forte. Eu li o livro é muito bom. E os bariátricos, você vê o sofrimento, por exemplo, da esposa com um bariátrico, do filho com a bariátrica, entendeu? Então, é uma coisa que eu faço muita questão. Essa é uma bandeira, eu tenho várias bandeiras, tá? Eu sou embaixador da Unesco, tá? Então eu tenho que ter um papel. Eu quero ser patrono dos principais museus de São Paulo. Esse é meu outro papel, tá? Eu ganhei a medalha mais importante da Academia Brasileira de Letras pelo meu trabalho de comunicação de 125 anos. Então, tem um outro lado, que é o que os americanos chamam de night job, né? É o seu trabalho depois da coisa, que eu levo muito a sério. Você hoje em dia não bebe nada ou você consegue beber socialmente? Não, eu não... Veja, eu tomei uma decisão esportiva, tá? Então, agora eu vou ser focado nisso, tá? E isso me ajuda em tudo que eu faço. Eu não seria essa pessoa que meus amigos me chamam de Fênix, que eu vou me reinventando. Nesse momento, eles me chamam de Odete Reutemann, porque eu falei, esse cara não morre, entendeu? Ele tomou um monte de tiro da vida e tal. Então, eu fiz uma disciplina alimentar, de sono, de não beber, sabe? Da parte espiritual, de não fumar. Mas isso é uma opção, cada um tem o seu jeito, não existe um jeito, né? Um jeito.
Nizam, é muito bom conversar com você, eu poderia ficar horas aqui, nosso tempo já acabou, eu só queria te fazer uma última pergunta, que eu queria que você desse um conselho, uns conselhos para jovens criativos que estão aqui nesse momento nos assistindo e que olham para você, você sabe disso, você é uma referência, para mim, você tá nesse top que você falou do Washington Ah, Oliveto e do Marcelo sim. Serpa. Eu com certeza colocaria você junto. Mas eu tenho certeza que muitos publicitários também. Um jovem, um conselho para um jovem que esteja assistindo a gente agora, que gostaria de algum dia chegar perto, fazer perto de tudo que você fez pela nossa publicidade e pelo nosso país. Eu vou além. Isso é uma coisa que eu orgulho. Eu ganhei a Ordem do Rio Branco, que é a maior condecoração que o Brasil dá a pessoas que fizeram diferença no Brasil. Esse, para mim, é o prêmio dos prêmios, tá? Porque é muito importante para mim. Mas ao jovem, o que eu estou ensinando na Escola Superior de Propaganda? O Velho Testamento. O Velho Testamento é fundamental para você entender o Evangelho, que são os fundamentos, né, o prenúncio da vinda de Jesus, mas assim, que você lê em Isaías, que você lê em várias outras coisas, a confirmação de Josué. Então você tem que entender os fundamentos da publicidade. E para isso você tem que estudar David Ogilvy, Mary J. Wells, né? Enfim, de todos os caras que tornam Bill Bernbach. Então é importante entender isto e compreender a natureza do raciocínio publicitário. Depois você vai levar ele a qualquer plataforma, a qualquer jeito. Mas se tiver um entendimento isso é uma coisa. A segunda coisa, você tem que ter o pulso na cultura do mundo e do Brasil. Né? Então, hoje, não dá para você não entender o que tem de Olivia Dean que está diferente, ou do álbum novo de Rosália, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou vendo tudo de Bob Dylan, mas eu acho o seguinte, você não ouve Bob Dylan, você lê. Então, esse lado técnico é o que eu vou bater na tecla, sabe? De que a publicidade tem que ser alimentar a cabeça, mas muito fora do mundo de publicidade, entendeu? E isso, para mim, a alma criativa, ela tem que ver de série coreana a Tolstói, sabe? Assim, o cara os grandes filósofos gregos, é um conjunto. O Washington Oliveto foi o Washington Oliveto, porque ele teve poliomielite. E de lá, no tratamento da polio, que ele ficou muito tempo deitado, ele começou a ler vorazmente. Então, ele que entendia tudo de tudo. A mesma coisa, o Marcelo Serpa tem uma enciclopédia estética brutal. Então, não dá para você querer ser criativo se você não abastecer seu liquidificador. Muito, muito obrigada. Um prazer ter você O aqui com a prazer é gente. todo meu. Parabéns a você. Obrigada. Parabéns à CNBC, à Time, tá? Nesse novo empreendimento. Um orgulho, Cris, estar aqui. O orgulho é todo meu. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Amanhã você confere mais uma entrevista especial com um profissional que faz a diferença na publicidade brasileira. Obrigada a você e até mais.